Olá, turma! Nossa aula de arte, hoje dia 13/10, livro do terceiro bimestre, páginas 449 até a 455. Estamos falando de arte moderna e agora de arquitetura no período moderno. Um exemplo de arquitetura moderna é a arquitetura orgânica, e aí temos esse exemplo aqui, que é a Casa da Cascata. Observe a seguir e perceba como os elementos naturais que já existiam em torno complementam a composição da casa, gerando uma harmonia entre o natural e o artificial, a obra do homem e a obra da natureza. É comum perceber na arquitetura orgânica elementos naturais como madeira e pedras, ao invés do excesso de vidros e ferros presente nos arranha-céus, por exemplo. Além da Casa Cascata, outra construção destaca-se entre as obras de Frank Wright, que ele também é responsável por essa obra aqui, por essa obra arquitetônica, né, arquitetura orgânica. Essa outra obra aqui, o Museu Guggenheim, em Nova York, famoso no mundo todo, e é uma obra do mesmo arquiteto, do mesmo artista, apresentando uma diferente composição de curvas e espirais em seu exterior e interior. Este trabalho ele serviu de grande influência para os arquitetos e design do período. Uma cidade moderna, segundo Le Corbusier. Bom, características. O arquiteto transformou a arquitetura a partir da criação de seus pilotis, que deixavam uma área livre para a circulação. É aquele prédio, um prédio que fica mais suspenso. Aqui não tem. E que em vez do prédio começar do chão, ele começa com algumas colunas e você pode passar por baixo do prédio. A gente chama isso de pilotis. Bom, características. Vamos entender a seguir os princípios do artista. Planta livre. O que significa planta livre? Espaços amplos no interior, de forma que o ambiente possa ser bastante explorado. Fachada livre. É uma consequência da planta livre. A fachada ela não sofre excessos de detalhe. A fachada é como se fosse a frente, né, do prédio. Ela não tem aquela quantidade de elementos, assim, muitos detalhes. Janela em fita, criando uma forma de moldura para a paisagem vista pela janela. Terraço, jardim, áreas verdes que complementam o prédio por fora, né? Principalmente no terraço, o nome já diz, terraço, jardim. E os pilotis, que é aqueles elementos que elevam o prédio e permitem a maior circulação abaixo dele. Concreto armado é um material da construção civil que se tornou um dos mais importantes elementos da arquitetura do século XX, sendo usado nas estruturas dos edifícios. Diferencia-se do concreto, o betão, devido ao fato de receber uma armadura metálica responsável por resistir aos esforços de tração, enquanto o concreto em si resiste à compressão. E no Brasil? Em nosso país também encontramos importantes nomes da arquitetura e na arte, né? São exemplos o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, responsáveis por projetar uma cidade inteira, que é Brasília. Todos devem conhecer, pelo menos já deve ter visto números de reportagem ou fotos de como Brasília ela é toda projetada e é um marco da arquitetura moderna aqui no Brasil. Oscar Ribeiro Niemeyer, ele foi um grande nome da arquitetura brasileira e do mundo, foi um visionário na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado. Um ótimo exemplo é a construção da maior estrutura de concreto armado do Brasil, que é o edifício Copan, conhecido por suas linhas sinuosas, remetendo a uma onda. As ideias do arquiteto Le Corbusier influenciaram a arquitetura moderna aqui no Brasil, principalmente dos projetos de Lúcio Costa e do Niemeyer, né, para a construção de Brasília. Esse aqui que é o que estava falando, desse projeto, que eu li aqui agora, é esse aqui, ó. Olha a onda que ele faz, é uma coisa muito diferente, né? Não se fazia nada parecido antes disso.
Bom, o projeto do plano piloto, que é esse aqui, de autoria do arquiteto Lúcio Costa, ele venceu um concurso para a criação da nova capital do Brasil. Estrutura-se em práticas e conceitos modernistas de cidade, com os blocos de edifícios afastados em pilotis sobre grandes áreas. Lúcio Costa projetou-a inspirando numa cruz. Para quando olharmos a cidade de Brasília do alto, também parece que estamos vendo um avião ou um pássaro, que é a ideia que ele teve ao olhar a vista, né, de cima. Bom, escultura moderna. A escultura moderna ela teve como característica a pesquisa de novos materiais. Assim como a arquitetura moderna ela inovou tanto na aparência como nos materiais, a escultura não foi diferente. A ideia de usar materiais novos, isso foi muito característico do modernismo. Tá? A escultura moderna não é agora. A gente não está falando de escultura contemporânea. Lembrando que o modernismo, quando a gente fala de estilo moderno, foi algo que aconteceu no século XX, finalzinho do século XIX, meados do século XX. Bom, a escultura moderna ela tem como uma das principais características, né, o uso de novos elementos, além da abstração. A abstração é aquilo que não tem forma definida, tá? A abstração das formas e do uso consciente das cores e da luz. Temos como exemplo o desenvolvimento e surgimento de alguns artistas que optaram pelo figurativismo, apresentando obras realistas, como o caso do Rodin, e o abstracionismo, que adquiria formas e características novas em movimentos artísticos de vanguarda, como o surrealismo, dadaísmo, futurismo. Bom, diversos artistas, como Brancusi, são representantes deste período, utilizando novos formatos na escultura. Da mesma forma, outros artistas trouxeram inspirações novas. O movimento construtivista ele produzia obras abstratas que traziam sensação de movimento, refletiam a rapidez das máquinas e dos avanços tecnológicos das indústrias e da ciência. Outros artistas abstratos eles também inspiravam-se nas formas presentes na natureza, bem como em culturas variadas, como a africana, por exemplo, né, a japonesa, e também se inspiravam em movimentos artísticos, como o cubismo e o pós-impressionismo. Aqui alguns Rodin, né, uma escultura do Rodin. Podemos observar nas obras destes artistas como a escultura ela sofreu alguma mudança. Os artistas eles começaram a deixar de lado convicções de que a obra ela precisava ser perfeita, volumosa. Eles criaram uma nova estética. Se vocês pararem para analisar, já devem ter visto esculturas gregas, romanas, esculturas renascentistas e comparar com esse tipo de escultura, vocês vão ver que é muito diferente. O formato, o conceito. Bom, apesar de ainda ser utilizada pedras, mármore, porque pedra, mármore são materiais clássicos, sempre foram usados para a escultura, o bronze. Mas apesar de ainda ser usado, por exemplo, essa obra é uma obra modernista, mas foi feita de pedra de mármore. Já não são materiais principais na escultura. Utiliza-se bastante o bronze, alumínio, ferro. Esses novos materiais eles foram capazes de dar uma nova característica à escultura moderna, fazendo com que a aparência, em alguns casos, fique com relevos diferentes, como é o exemplo desse aqui, ó. Crie aparências diferenciadas. Bom, vamos às nossas questões. Número 1, resposta. Qual um dos maiores arquitetos do organicismo, acabamos de falar dele, é o Frank Wright. Número 2, para vocês citarem materiais utilizados por arquitetos de design na construção de objetos de prédios modernos. Vocês podem colocar o vidro, o alumínio, ferro. 3, a Torre Eiffel, ela foi um marco, né, da arquitetura moderna e ela está localizada na França. Letra A. 4. Pintores como Paul Klee e Vassily Kandinsky foram mestres convidados
para ministrarem aula na escola Bauhaus. Letra E. 5. Le Corbusier e o Frank Wright foram 2 importantes arquitetos que marcaram a história da arte e da arquitetura, cada um seguindo respectivamente os modelos da letra D, funcionalismo e organicismo. 6. Letra A, a gente está falando dos pilotis. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo, aqui embaixo do prédio, o prédio não está no chão, o prédio está em cima de um monte de pilotis, tá? Então, a gente consegue passar por baixo do prédio. Letra A, 6, letra A. 7. Sobre a Bauhaus, é correto afirmar, exceto, a única que está errada é a letra D. Na Bauhaus, realizavam-se cursos dentro das normas rigorosas, nada disso. Usavam materiais sem experimentos, então essa está errada, tá? 8. Letra B. 8, letra B, a gente está falando de Bauhaus. 9. Letra C. Assinale a opção que identifica corretamente o princípio que norteia a concepção dos arquitetos modernos. C. Função. 10. Resposta pessoal. Explique com suas palavras o que é o modelo da arquitetura orgânica. Só relembrando, a arquitetura orgânica ela defende a integração entre a obra e a natureza. Se utiliza de espaços naturais e utiliza muitas pedras, madeiras. 11. Como a arquitetura funcional ela pode ser relacionada com as produções realizadas pela Bauhaus. O funcionalismo ela segue a ideia de que a forma ela está ligada à função que o material tem. A Bauhaus ela também projetava seus projetos tendo em mente que eles precisavam ser funcionais, de forma que os formatos e materiais auxiliassem na eficácia do objeto. 12, letra E. 12, letra E. 13, letra B. O Palácio da Alvorada, em Brasília, na posição horizontal, permite fazer a integração do edifício com a paisagem do cerrado e o horizonte, é o conceito de vanguarda. 14, letra B. E 15, letra C. Fechamos essa unidade. Bons estudos. Até a próxima aula.